Olá! Você já parou para pensar no futuro? O ser humano sempre se dedicou a pensar sobre isso. O excesso desse pensamento pode levar à ansiedade, mas não pensar nele pode não te dar metas ou objetivos na vida. O melhor mesmo é ser amigo do futuro, utilizando o presente para cultivar o futuro. Hoje vamos falar muito sobre isso. Então, bora se reinventar? Reinventa Ceará começa agora! Criatividade, pensamento crítico, negociação são habilidades do profissional do futuro que foram ainda mais antecipadas pela pandemia do novo coronavírus em 2020. No programa Reinventa Ceará de hoje, vamos mostrar como ter foco e concentração pode fazer a diferença na sua produtividade. Vamos ver também a importância de ter uma mentalidade empreendedora, mesmo sendo empregado. Você pode ser empreendedor no seu emprego. E ainda tem excelentes orientações com o consultor Fred Gurgel. Então, para começar, vamos ter foco e concentração para se reinventar. Confira a matéria que começa agora. O foco é você estar numa determinada tarefa e fazendo aquela tarefa sem se dispersar muito. Por exemplo, eu estou lendo um texto, eu estou lendo um livro e eu consigo ir até o final da página e consigo entender. Quando você lê uma página de um livro, quase metade do tempo que você está lendo, você não está prestando atenção no que está lendo. Muitas pessoas dizem que não conseguem se concentrar no trabalho por conta de não saber lidar com esses estressores do dia a dia. A tecnologia é um dos estressores, mas também as coisas que eu tenho que resolver, as contas que eu tenho que pagar, problemas familiares. A gente trabalha com o desenvolvimento da atenção plena. O que significa isso? Você estar presente ao que está fazendo. A gente vive numa linha do tempo. A gente fica quicando, entre o passado e o futuro. Quando a gente começar a trabalhar, desenvolver essa atenção plena, através de um conjunto de técnicas, a gente começa a desenvolver mais foco e mais consciência. E aí eu tenho vários exercícios muito triviais da rotina. Por exemplo, pode lavar prato de uma forma dispersa ou pode lavar prato com as instruções básicas para desenvolver essa atenção plena ou mindfulness, que é você sentir o formato do prato, a água tocando a sua pele, a temperatura da água. Um bom exercício para desenvolver a consciência é caminhar de forma presente. Eu posso caminhar de um ponto A a um ponto B, pensando no que é que eu vou fazer quando chegar no ponto B. Então, estar presente é o que você está fazendo, uma coisa muito simples que a gente faz todo momento, apenas caminhar. Então, a gente vai sentir a planta dos pés, vai caminhando devagarinho, se você no parque, no shopping. Aí vai aumentando esse nível de consciência para as várias partes do corpo, como os joelhos, os quadris se movimentando. Você começa a perceber que os seus braços também se movimentam. Aí você volta a atenção para a planta dos pés. É sempre esse movimento de atenção aberta. A gente chama atenção aberta, que é consciência. Eu consigo perceber o que está acontecendo à minha volta. Sim, estou pensando, sim, estou me emocionando também, mas só que esse tipo de pensamento ele não vai repercutir muito no meu comportamento, por exemplo. Daniel Goleman ele fala que quando vai para a empresa dele fazer uma reunião, ele começa sempre com uma técnica para eles se centrarem mais. Você fica sentado numa cadeira, coloca os ombros para trás, peito e barriga, a gente deixa mais aberto para a gente não bloquear a nossa respiração. As coxas com as pernas em 90 graus, sente bem a planta dos pés, o bumbum na cadeira, postura bem ajustada, os braços aqui nas coxas. Você pode fechar os olhos ou ficar do olho semicerrado ou aberto. Começa a perceber a sua respiração. Para sentir melhor, você pode colocar a mão esquerda na barriga e a mão direita no peito.
E aí fecha os olhos, começa a perceber o subir e o descer da respiração. Daqui a pouco você vai pensar em alguma coisa, faz parte você pensar, a sua mente é feita para pensar. E aí você retorna a atenção para a sensação da respiração. As dicas de você fazer home office, por exemplo, né? E principalmente se tiver a família dentro de casa. O interessante é que você tente encontrar um local mais adequado, um local que fique mais distante, né? Você pode fazer breves práticas de atenção plena, né? Sentindo o corpo, a sensação da planta dos pés, como você está sentado na cadeira, fazendo perguntas, né? O que é que eu estou fazendo agora, como é que eu estou me sentindo nisso que eu estou fazendo, algumas respirações conscientes, né? Respiração consciente é aquela que eu sinto a respiração acontecendo e não fazer de qualquer jeito, é muito importante isso. Lembrando, quando a gente está no momento presente, as preocupações desaparecem porque a gente desativa o nosso sistema de estresse. Então essas simples dicas podem fazer com que o seu home office ele seja mais produtivo. Para mim, me reinventar é olhar o que eu estou fazendo de uma forma diferente, com um olhar mais fresco. Quando nós estamos estressados, a gente pensa muito nos extremos e a gente esquece de viver o presente. A ideia é essa, a principal reinvenção é essa, a gente desenvolver essas habilidades que são muito importantes para nós vivermos um futuro melhor. Antes da gente dar aquela paradinha, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as suas principais referências? Você tem alguém ou alguma coisa que te inspira? Quer encontrar a resposta? Então, na volta, o consultor Fred Gurgel fala sobre referências na área profissional. A gente volta já! Reinventa Ceará já está de volta. E antes do intervalo eu perguntei a você, quais são as suas principais referências ou inspirações? Você sabe por que ter boas referências é importante? Então confira a sábia resposta com o consultor Fred Gurgel. É com você, Fred. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que me serviram de exemplo, que me serviram de referencial, que fizeram com que eu aprendesse cada vez mais e pudesse melhorar, inclusive, o meu procedimento profissional. Todas essas pessoas, elas sempre apresentam uma característica que é comum a todas elas, que é o saber ouvir atentamente, o prestar atenção às informações, aos dados, às sugestões e principalmente às críticas que são levadas, as críticas que lhes chegam que é o elemento que os diferencia dos demais. Esse ouvir atentamente, o saber reconhecer críticas é possivelmente a característica mais forte das pessoas bem-sucedidas. Estar atenta ao que está ao nosso redor, o que nos dizem, a perceber os detalhes, a saber o que precisa, o que deve ser feito. E tudo isso só é conseguido quando você está atento a ouvir e principalmente a aceitar de forma incondicional. Vamos em frente, faça a sua parte. Até uma próxima oportunidade. Valeu! Muita gente pensa que só quem pode ter uma mentalidade empreendedora é o empresário. Se você é um trabalhador, colaborador de alguma empresa e acha que não pode ter uma mentalidade empreendedora, chegou a hora de descobrir que você talvez não esteja tão certo assim. Confira na matéria. Eu costumo dizer que empreendedor é aquele que olha onde a maior parte das pessoas vê problemas, eles enxergam oportunidades. Isso não está ligado necessariamente a empreender no sentido de abrir ou não um negócio. Você pode estar dentro de uma empresa e ter uma mentalidade empreendedora. Quem tem mentalidade empreendedora, coloca a mão na massa e faz. Um gestor, na verdade um líder, ele espera que o seu funcionário ele seja capaz de se adaptar, no cenário incerto que nós vivemos, que ele tenha capacidade de tomar decisão, correr riscos, que ele seja resiliente.
aquela pessoa que tem um comportamento proativo, que sempre está na vanguarda, trazendo coisas novas, é a pessoa criativa, ele tem um senso de direção, ele tem um senso de liderança. Então, todos esses comportamentos formam uma mentalidade de uma pessoa empreendedora. Ele vai ser uma pessoa mais livre e provavelmente mais criativa. Isso vai ajudar ele a propor novas ideias, a pensar diferente, né? Então isso é muito importante dentro de uma empresa. O principal ativo das empresas são realmente as pessoas, né? As pessoas fazem totalmente a diferença. E aí captar essas pessoas e conseguir mantê-las nos nossos negócios, isso é um desafio, mas que vale a pena. O que faz a diferença na hora de você ter um funcionário engajado ou não é o quanto os objetivos organizacionais estão ligados aos objetivos individuais. Quando esses objetivos se encontram, é muito provável que esse funcionário ele tenha um porquê, um motivo além dele contribuir, dele participar, de se engajar, porque aquele modelo de negócio, o que a empresa propõe, faz sentido para ele. E ele vai olhar para essa organização, ele vai trabalhar com um sentimento de pertencimento, de dono, que é o que nós achamos que é ideal para o desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Ter sentimento de dono significa o colaborador ele se sentir parte do negócio de verdade. A interação e a integração vai acontecer de forma mais orgânica. O funcionário ele quer fazer parte, ele quer poder colaborar, contribuir, saber que suas ideias, suas opiniões são valorizadas na organização e que essas opiniões podem sim ser colocadas em prática. Então esse engajamento faz toda a diferença. E dessa forma, a empresa ela vai poder passar desafios para os seus funcionários, dando uma certa autonomia e os resultados positivos vão aparecer. A empresa precisa estar junto com o seu colaborador nesse aspecto, né? Então, na medida que ela conversa, abre espaços, quando a questão da hierarquia ela é mais tranquila, é aquele famoso ditado antigo que dizia manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não funciona nos negócios, né? Nos negócios que querem ser sustentáveis, que querem ter aí uma vida longa pela frente. Reinventar está muito ligado para mim à questão de se adaptar. E isso exige criatividade para otimizar os recursos que você tem, otimizar as coisas que você tem na mão, para que você consiga fazer algo que também lhe tire de uma situação que você está hoje. Às vezes não é só pensar em algo que nunca foi feito, mas é pensar numa forma diferente de fazer, se adaptar de forma rápida. Para mim, isso é reinvenção. Quando o ser humano usa a sua capacidade de ser criativo, de ser inventivo, ele consegue suplantar as dificuldades e sai dessas crises, desses momentos muito mais forte, empresas e pessoas, do que antes. Estamos no final do Reinventa Ceará de hoje. Na próxima sexta, às 6h45 da manhã, temos um encontro marcado. Tenha uma ótima semana de aprendizado. Reinvente-se você também. Até o nosso próximo encontro.